Olha, e o mês de abril, que está começando hoje, é dedicado à conscientização sobre o autismo, uma condição do desenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. É importante destacar que o autismo se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo agora com a psicóloga Silvana Soares Lima. Está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Doutora, então explica pra gente o que de fato é o transtorno do espectro autista, para aquelas pessoas que ainda não compreenderam bem do que se trata. Sim, o transtorno do espectro autista é um transtorno que engloba aí o desenvolvimento, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, nós temos aí o DSM-5, que norteia o olhar aí das características desse diagnóstico, que vem de encontro com o que você acabou de falar, que é da interação social, do comportamento e do desenvolvimento dessa pessoa. Certo. E quais que são os principais sinais de autismo que os pais e cuidadores devem observar nas crianças? Esses sinais, eles começam a se apresentar quando? Ah, ótima pergunta, Wilker. Isso é muito importante que os pais fiquem atentos. Logo na primeira infância, os sinais já aparecem, principalmente na comunicação. Então, é aquela criança que apresenta uma dificuldade de comunicação visual, na sua grande maioria. Os pais chamam e parece que aquela criança não ouve, né? Os pais começam a perceber que tem algo que está ali diferente do habitual, do comum da criança, do desenvolvimento. Então, é importante que os pais fiquem atentos aos sinais e às características do seu filho, né? E procurar um especialista para que possa tirar a dúvida, sanar a dúvida. Uhum. Importante fazer isso o quanto antes, né, doutora? Isso, quanto antes. O quanto antes que os pais percebem ali na primeira infância, que eu falo de 0 a 3 anos, podemos dizer, né? Ah, o seu filho, você percebe que o seu filho não atende às demandas, você pede para ele fazer alguma coisa, ele não faz, ou ele precisa, por exemplo, né, de 0 a 1 ano, a risada social, o contato. Então, é uma criança mais rígida, você percebe que aquela criança não tem aquela comunicação que é esperada nessa faixa etária. Então, os pais devem ficar em alerta para que inicie uma intervenção precoce. Perfeito. A impressão que a gente tem, acredito que a maioria das pessoas também tem essa sensação, é de que o número de pessoas com autismo está aumentando demais. Essa é uma realidade ou o que mudou foi o diagnóstico, o acesso das pessoas aos profissionais de saúde? Como que a gente pode ver essa questão? É uma pergunta bem interessante também, né? Nós temos hoje profissionais mais preparados para que façam um diagnóstico mais preciso e com a intervenção precoce. Então, hoje, na maioria dos casos, quando vem a criança, o médico percebe que tem uma demanda familiar genético e pede aí um exame. Então, podemos dizer que, no geral, nós temos profissionais mais capacitados, que têm uma intervenção, um olhar mais criterioso para que esse diagnóstico seja feito precocemente. E como que acontece o diagnóstico? Tem o exame que acontece, um teste, algo nesse sentido? Porque eu sei que o transtorno do espectro autista tem alguns níveis, né? Sim, sim, tem. O diagnóstico, o primeiro contato da criança é com o pediatra, né? Então, o pai percebeu que tem, o pai, a mãe, o familiar, o cuidador, percebe que tem alguma questão diferente, que eles percebem que tem uma demanda que o filho não tem apresentado o mesmo desenvolvimento que o esperado. Então, ele vai procurar o pediatra, porque é o primeiro contato. Possivelmente, o pediatra vai indicar o neurologista, e o neurologista vai buscar essa equipe multidisciplinar, né? Não é uma regra, o pai pode procurar o neurologista direto ou o neuropsicólogo, uma equipe multidisciplinar que vai olhar essa criança. Mas, no geral, o primeiro contato é o pediatra, porque é quem está constantemente com essa criança, e depois ele encaminha para os profissionais, uma equipe multidisciplinar, fazer a avaliação. Essa avaliação
A avaliação neuropsicológica, por exemplo, ela faz análise dali do desenvolvimento da criança e encaminha para o médico neurologista para que ele possa fechar um diagnóstico, né? Na primeira infância e na infância, é difícil a gente falar de níveis de autismo, por quê? Porque ele está em desenvolvimento, né? Pode ser leve, pode ser mais moderado, aí vai depender de quão funcional é essa criança, né? O quão ele sabe, ele tem autonomia para que esse desenvolvimento seja adequado. Mas a pessoa já nasce com esse nível ou esse nível depende do desenvolvimento dela? A pessoa já nasce com autismo, né? O transtorno do espectro autista. Essa é uma questão que a pessoa já nasce. Só que o nível vai depender muito, porque imagina o nível 1. Vamos dizer que a criança tem um nível 1. Uma criança de nível 1 que não fez um tratamento adequado, quão funcional ele vai ficar na sociedade? Né? Qual o impacto dessa criança de nível 1, podemos dizer, né? Qual é a funcionalidade que ele vai ter? Para a gente então, entender, o nível 1 é o mais leve, ou não? Isso, Entendi. isso. Entendi, doutora. Agora, para a gente compreender como acontece o tratamento. É um tratamento medicamentoso, a gente sabe que o transtorno do espectro autista não tem cura, né? Obviamente, até porque não se trata de uma doença. Mas como que acontece o tratamento? Qual que é a finalidade dele? Ele é medicamentoso ou é por terapia? De que forma isso acontece? Sim. Hoje, assim que a pessoa é diagnosticada com o transtorno do espectro do autismo, nós temos a ciência, que é a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que traz resultados para o tratamento da criança com transtorno. Então, essa criança precisa dessa equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar geralmente é composta por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e o neurologista que acompanha todo o processo. Então, essa criança vai ser submetida a um tratamento adequado para que minimize esses aspectos que está dentro do espectro. Nem sempre, não dá para falar, vai ser medicamentoso, porque depende muito da topografia desse comportamento, depende da criança. Tem criança que tem o transtorno do espectro autismo, o transtorno, mas tem o déficit de atenção, existem outros diagnósticos. Então, depende muito dessa criança para dizer se vai ou não ter a medicação. Mas, para todas as crianças dentro do espectro do autismo, precisa da intervenção multidisciplinar. Certo. Quando uma pessoa não tem contato com alguém que está dentro do espectro e ela não tem contato, a tendência é que gere um bloqueio, um afastamento. Como que a nossa sociedade pode mudar isso? Às vezes a pessoa acaba discriminando sem querer. De que forma a gente pode trabalhar isso nas pessoas para que haja uma convivência mais harmoniosa? Afinal, a pessoa que tem o autismo, essa pessoa ela também vai trabalhar, também vai namorar, vai viver uma vida de acordo com o que todo mundo faz, né? Como que a gente faz para trazer isso com mais naturalidade na sociedade que a gente tem hoje? Sim. Wilker, a gente sempre traz, né, essa importância desse contato que nós estamos tendo hoje, da divulgação do conhecimento, para que as pessoas, a sociedade, entenda a característica do transtorno e seja mais acolhedora nesse sentido, né? Com o conhecimento, a divulgação do conhecimento, é possível, né, que todos tenham maior acesso a esse entendimento, né, do autismo e que seja mais inclusiva, uma sociedade mais inclusiva, mais, podemos dizer que aceite, que entenda mais o autismo. E existem alguns mitos que precisam ser desfeitos com relação ao autismo? Existem muitos. Existem. Nós temos tanto da origem do autismo quanto da própria criança. Então, por exemplo, a vacina causa o transtorno do espectro do autismo, ou a própria criança a criança que tem autismo, que tem transtorno do espectro autista, nunca vai aprender,
ou a criança que tem um transtorno do espectro autismo nunca vai se socializar. Então, são alguns mitos que precisam ser, né, trabalhados aí com a sociedade no geral. E o papel da família, ele é fundamental, né? Inclusive, eu quero trazer para quem está nos assistindo agora o depoimento de uma mãe, é a mãe do Jonas, a Ana Paula. Ela tem o Jonas que está dentro do transtorno do espectro autista. Ela gravou um vídeo para a gente contando um pouquinho sobre como que é o dia a dia deles. Vamos ver. Pai Eterno, bom dia! Aqui é o Jonas, ó. A gente está fazendo omelete. Então, abril é o mês da inclusão do autismo, né, Jonas? E a gente quer desejar que esse mês realmente haja progressos. O Jonas é um adolescente de 14 anos, tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista, nível 3. Ele está treinando habilidades como a fala, como a coordenação motora fina, está também no esporte, na natação. É um trabalho longo, né, Jonas? É um trabalho exigente, que exige dedicação, exige políticas públicas. As dificuldades são muitas, porque um barulho alto pode assustar. Todo o sistema, né, Jonas fala pelo ouvidinho, é muito sensível. Então, o sensorial também, o toque. Mas se a gente persistir, se a gente assim, tiver essa fé mesmo verdadeira, a gente consegue muita coisa. Então, a gente quer assim, desejar para todas as famílias que têm pessoas com autistas, que elas possam persistir, ter fé e lutar. E muito obrigada por esse espaço, tá bom? Estamos indo já. É isso, a gente aqui agradece pelo vídeo, né, por contar um pouquinho pra gente sobre essa rotina. E a mãe aí falou, né, doutora, da importância de alguns cuidados simples, que a gente às vezes não se atenta. Por exemplo, a questão do barulho, incomoda mesmo? Sim. Né? Na grande maioria das crianças com transtorno, elas se incomodam bastante com barulho, lugares, né, muito cheios. Então, esses cuidados nós devemos ter com as crianças que têm o diagnóstico. A gente, conversando ainda com essa mãe, ela falou sobre a importância de manter sempre o filho em atividade, né? Desenvolver ele por meio de várias atividades. Inclusive, doutora, eles falaram no início desse vídeo que a gente acabou de ver sobre fazer um omelete. Eles estavam fazendo um omelete. Vamos ver se ficou bom? Coloca aí pra gente o segundo vídeo. Pessoal, então aqui a gente agora vai comer o omelete, né? A gente fez um omelete que tá delicioso, ó. Então, o TEA, o transtorno do espectro autista, é isso, é a gente ter essa estratégia, envolver a pessoa no que ela gosta, ter apoio dos profissionais, ter apoio da família, ter muito recurso, né, material para explicar, principalmente material visual, quando tem essa função visual preservada. E a gente vai desenvolvendo esse cérebro, e claro, né? Com esse cheirinho, o omelete ficou bonito, ficou parecendo um biscoitão, né? E tem carne aqui dentro, muita coisa nutritiva. Então, né, Jonas? Falei, eu gosto de comer. O Jonas tem um bom apetite e a gente faz esse trabalho de organizar para que não tenha uma obesidade, para que não tenha problemas de pressão. Então, ele toma alguns medicamentos para ter mais tranquilidade, porque fala, não é fácil ter transtorno do espectro autista. A gente estar no mundo e não compreender muito bem o mundo. É difícil. Então precisa de remédio também para acalmar. E agora, recentemente, o Jonas teve alguns episódios convulsivos. Então está precisando de mais uma medicação. Então, com tudo isso, a gente tem que organizar também a dieta, né, Jonas? Então, gente, é isso, tá bom? Eu desejo que o governo, os planos de saúde, os empresários e as famílias e amigos se unam nessa causa. Vale muito a pena fazer o tratamento. Vale muito, mesmo para os casos mais graves.
eles aprendem, eles evoluem, podem ter uma vida boa, eles e a família. Então, cada um é único, é preciso assim, adaptar as terapias e a rotina para a necessidade de cada um. Mas vale muito a pena, tudo isso vale a pena. A felicidade, a harmonia e a saúde como um todo. A pessoa de continuar se desenvolvendo. E a gente tá aí, vamos tomar um café da manhã então agora, tá bom? Tchau, pessoal. Mas tchau, Jonas. Aqui, ó. Fala tchau. Aqui. Tá aí, prazer conhecer, né, essa mãe que cuida tão bem desse filho. E ela falou sobre algo, doutora, que eu acho que é essencial a gente tratar aqui, a inclusão da pessoa que tem o autismo nas tarefas do dia a dia, porque a nossa tendência muitas vezes é de deixar aquela pessoa de lado, não incluí-la nas atividades, seja de lazer ou nos afazeres, um preparar de café da manhã, é essencial, né, que ela participe de forma ativa desses momentos. Sim, com certeza, porque a criança vai desenvolver maior autonomia, a funcionalidade, que é desde colocar uma roupa, tomar um banho sozinha, se alimentar, porque tem a coordenação motora. Então, é importante, sim, e faz parte do tratamento da pessoa com transtorno, que ela desenvolva maior autonomia e maior funcionalidade. Então, os pais precisam tentar desenvolver isso no dia a dia, né? E como que acontece o acompanhamento psicológico, principalmente, com a família? Uma mãe como essa que a gente viu agora, ela parece lidar muito bem com essa questão, mas imagino que no início seja um pouco mais complicado, né? Sim, sim. É muito difícil para a família, né, atípica receber o diagnóstico e começa esse acolhimento desde o início quando a família recebe o diagnóstico e depois o que fazer, né? Como que a família trata, como que a família acompanha. Então, é muito importante que os profissionais que estão trabalhando diretamente com as crianças que estão dentro do transtorno, que tenha essa orientação parental, que tenha um acolhimento da família, que direcione essa família e que inclua essa família na intervenção, porque os resultados são excelentes quando a gente tem essa equipe multi junto com a família e junto com a escola também. Perfeito, doutora Silvana Soares, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Por compartilhar tanta informação, quem sabe voltaremos a falar desse assunto ainda neste mês de conscientização. Um abraço, até a próxima, viu? Um abraço, até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço.